A popularidade do presidente Jair Bolsonaro caiu. Em alguns casos, inclusive, chegou a despencar. Em 23 capitais brasileiras, entre outubro e novembro, a aprovação do governo Bolsonaro caiu bastante. As taxas de ruim ou péssimo, segundo o Ibope, são as seguintes. Em Salvador, 66%. São Luís, 57%. Porto Alegre, 56%. São Paulo, 54%. Recife, 52%. Aracaju, muito perto disso, com 51%. Florianópolis, com 50%. As menores taxas de reprovação estão em Manaus, com 32%, e Cuiabá, com o mesmo índice. Palmas também. Porto Velho, 31%, Macapá, 30% e Boa Vista, com 18%. Vale observar, não é, que essas situações não são permanentes. Então, o Bolsonaro teve uma elevação de popularidade com o auxílio emergencial, principalmente no Nordeste, onde ele perdeu a eleição para o Haddad, foi a única região onde ele perdeu, foi no Nordeste. E teve a popularidade bem aumentada com o auxílio emergencial. O auxílio caiu para metade, vai terminar agora, tudo indica, né? Embora o próprio Paulo Guedes, vez ou outra, sinalize que a situação da pandemia pode provocar um prolongamento da ação emergencial, mas o que o governo quer é um programa permanente, substituindo, inclusive, o nome fantasia Bolsa Família para algo como Renda Cidadã, etc. Né? E, inclusive, discutem a possibilidade de congelar benefícios superiores a um salário mínimo. Tomara não entrem nessa aventura. Tomara o Congresso não abra portas para uma aventura como essa de congelamento de vencimentos superiores a um salário mínimo. De qualquer maneira, na medida em que cai o auxílio emergencial e na medida em que se aproxima o fim da validade do auxílio emergencial, a popularidade também cai, além de outras fontes de desgastes, não é? Declarações infelizes, posições infelizes e tal. Agora, para 2022, aí você tem um cenário que é, por enquanto, apenas especulativo. Né? Quem estará concorrendo com o Bolsonaro quando ele tentar a reeleição? E qual será a popularidade dos que irão disputar com o Bolsonaro a presidência em 2022? Aí é que está, porque a ideia, inclusive, é manter o voto útil a priori. Né? Então, por exemplo, para o Bolsonaro, o cenário ideal é um segundo turno entre ele e um candidato do PT. Seja o Lula, se já estiver livre das amarras da condenação em segunda instância, portanto da lei da ficha limpa, seja o Haddad, enfim. E para o PT da mesma maneira, porque aí, ainda que o sujeito seja um dissidente do bolsonarismo, um dissidente do petismo, ele vai no voto útil, ele vai votar no que ele considera menos ruim. E me parece que esse é o cenário que esses dois campos trabalham. Até porque o chamado campo do centro, né, que é uma coisa meio abstrata, por enquanto tem figuras também bastante desgastadas, Ana. Bom, não tem jeito, esse desgaste do governo é cíclico, né? Ele agora experimenta um período de baixa, se bem que há outros levantamentos que dão a aprovação ali no aprova-desaprova, uma situação bastante equilibrada, quer dizer, e mantém números de pesquisas anteriores, mas o Ibope encontrou essa redução aí na aprovação ou na popularidade do presidente da República. Como o Zaidan lembrou, essa popularidade elevada em plena pandemia, uma coisa inesperada, foi decorrente, sem dúvida nenhuma, do auxílio emergencial. Ele personifica digamos assim, a autoridade que fez que concedeu, que fez o bem àquelas pessoas. No Nordeste isso foi uma questão que bateu fundo, porque, afinal de contas, há uma imensa legião de pessoas, né? Ali há estados aí no Nordeste em que, cerca do caso de Alagoas, que mais de 60% da população dependem do Bolsa Família, só para você ter uma ideia. E aí, de repente, aí tem um governo e que não apenas o Bolsa Família de 200 e poucos reais, aquilo representa um auxílio emergencial de 600 ou até de 1.200 reais, né? Se a mulher for chefe de família. E aquilo ali representou uma transformação na vida dessas pessoas bastante importante, né? E o brasileiro é assim mesmo, é grato, né? Quando ele
quando ele identifica uma autoridade como sendo aquela que, né, generosa, aí não tem jeito, ele passa, ele tem uma atitude de agradecimento mesmo, né? É um pouco isso. Muita gente prefere chamar isso de compra, né? O governante comprando as pessoas, ou a opinião, ou o voto das pessoas. O senador Jarbas Vasconcelos cunhou a frase anos atrás, quando a frase de que o programa Bolsa Família era o maior programa de compra de votos de todo o mundo, né? É uma visão, tem gente que pensa assim mesmo, né? Outros não, outros acham que é dever do Estado promover programas de transferência de renda, porque afinal de contas, enquanto as pessoas estão discutindo qual o melhor modelo para promover a justiça social, tem gente que precisa, a imensa maioria da população, tem o dilema de colocar comida sobre a mesa no dia a dia. E é bom lembrar, né, Cláudio, que em qualquer país do mundo hoje, inclusive nas democracias europeias, você tem algum tipo de auxílio governamental. Seja na construção lá do welfare state, da social-democracia da Europa Ocidental, você tem um colchão de proteção social com vários subsídios sociais, vários, bem sedimentados, consolidados desde a Segunda Guerra Mundial. Ou você tem, no caso dos Estados Unidos, onde não existe essa proteção social, mas você tem planos públicos, inclusive dos estados, planos de socorro financeiro, socorro alimentar e socorro de saúde. Isso varia de estado para estado, além de alguns planos federais. Não há hoje nenhum país do mundo, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, onde não haja algum tipo de programa social. Agora, é muito fácil o sujeito porque o ideal é que ninguém precise de ajuda governamental, que todo mundo tire do seu próprio trabalho o sustento seu e da família, e não precise de um centavo do poder público. Claro que isso é ideal, mas isso não é real. Tanto que no Brasil, muita gente, ao receber R$600 de auxílio emergencial, passou a ter uma capacidade de aquisição, de compra, maior do que tinha antes da pandemia. Ou seja, olha o quanto essas pessoas ganhavam antes da pandemia. Pessoas lançadas na miséria, não é? Que não tinham a menor garantia, dia após dia, se iriam comer ou não, se ia ter comida para os filhos ou não. Então o auxílio emergencial faz uma diferença brutal para essas pessoas. E é claro que isso mexe com a popularidade de quem está assinando o cheque. Da mesma maneira, quando o cheque é menor ou acaba, a popularidade cai, né, Cláudio? Foi exatamente isso que aconteceu, né? E a gente observa essa questão do auxílio emergencial, renda mínima, o que for, né? O governo, as pessoas têm uma visão, sobretudo os técnicos, né? Os financistas e tal, consideram isso gasto, né? Mas grande parte desse dinheiro volta para o governo, né? Em termos de impostos, porque esse dinheiro aí que é transferida, essa renda que é transferida para as pessoas, elas a utilizam em consumo, né? E, portanto, gerando mais impostos para o governo. Então, uma boa parte desse dinheiro aí, que muita gente considera apenas gasto, acaba voltando para os cofres públicos. 24, Cláudio, 24 estados tiveram aumento de arrecadação exatamente por causa do auxílio emergencial, que aumentou o consumo, né? Exatamente. O Brasil foi dos países que mais promoveram ações de socorro às pessoas, socorro financeiro às pessoas, né? Foi muito dinheiro. Entrevistamos esses dias o general Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e ele lembrando uma coisa que de fato a gente à distância agora de fato chega a ser chocante, né? O Brasil, o governo discutia, tinha uma queda de braço com o Congresso Nacional, sobretudo com o Rodrigo Maia, por conta de 40 bilhões que o Rodrigo Maia manobrava para tirar do governo essa margem de aplicação de recursos, de uso de recursos orçamentários. Era uma briga por 40 bilhões. De repente vem a pandemia e o país é obrigado a desembolsar R$1 trilhão para enfrentar essa fase crítica, né, em que todos ainda vivemos.